E hoje nós vamos conversar com essa profissional que está aqui, que é a Lua Mello, que é mentora e especialista em comunicação não violenta, e ela vai nos passar algumas informações. Primeiro a gente vai entender um pouco dessa autoempatia, dessa comunicação não violenta, para que a gente possa ajudar tanto a todos nós, como também quem está em casa assistindo o nosso programa. Porque por mais que a Vanusa seja uma comunicadora, mas a gente sabe que nós somos falhos, somos seres humanos falhos e muitas vezes vivemos em famílias e temos atitudes e comportamentos que muitas vezes são exemplos. Exemplos dentro de casa, fora de casa, com os familiares, com os amigos. E a gente precisa entender um pouco mais para que a gente possa se ajudar e ajudar as outras pessoas. Não é isso? Isso mesmo. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar recebendo você aqui. Muito obrigada. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Oh, coisa boa, minha linda. Olha, eu vi que aqui tem algo onde a gente vai poder entender claramente para quem está em casa assistindo o nosso programa. Primeiro, a gente quer entender um pouco as pessoas. Elas, assim como eu vou entrar nessa partezinha que não é muito que nós vamos conversar agora, mas é interessante. As pessoas, elas colocam na boca palavras que viram moda, mas elas não colocam no dia a dia a prática do que essas palavras são capazes de fazer ou de transformar na vida das pessoas. E isso me chama bastante atenção para a gente começar o programa hoje, segunda-feira. Se você quer fazer algo diferente na sua vida, comece hoje, pelo menos entendendo essa autoempatia e essa comunicação não violenta. É muito importante a gente se colocar dentro do contexto e entender que todos nós podemos estar vivenciando isso, não só conosco mesmo, como também com as demais pessoas. E é importante que você se veja para que você possa ver o outro, porque às vezes isso acontece, não acontece? Sim, com certeza. E talvez seja interessante falar um pouco sobre o que é essa comunicação não violenta, né? Talvez quem esteja em casa fale assim, mas eu não sou uma pessoa violenta, eu não preciso disso. Sim. E, na verdade, a CNV traz pra gente um caminho de relações mais leves, mais fluidas, a partir do momento que nós nutrimos no caminho de tranquilidade, afastando aí o medo, a culpa, a vergonha, tanto no nosso diálogo interno, né? Aí vem a autoempatia, como na nossa expressão para com a outra pessoa, a nossa fala. Então, a CNV ela tem duas partes. Nós escutamos com empatia e nos expressamos com autenticidade. Ai, que interessante. Como é bom a gente falar sobre esse assunto, porque eu acho que hoje nós vamos ajudar várias pessoas que estão assistindo o nosso programa e até nós mesmos, né? Para a gente entender melhor. Porque é muito bom quando você está com uma profissional, uma especialista que sabe sobre o assunto e que pode nos ajudar. A palavra exercitar eu achei muito interessante. Exatamente. Nós, assim como você trouxe, empatia virou uma palavra da moda. Sim. Não é? Então, o que seria essa empatia na prática? Será que se eu pensar na empatia como se colocar no lugar da outra pessoa, isso é suficiente, né? Essa prática vai nos ajudar, vai apoiar uma conexão com o outro? Olha só, se eu me coloco no lugar de outra pessoa, imagino como ela está se sentindo aí. Só que eu faço isso a partir do meu ponto de vista, das minhas crenças, né? Das minhas verdades, eu vou falar para ela algo do tipo, não chore, não fique chateada com isso não é nada demais. Porque para mim não é nada demais e para ela pode ser tudo. Para ela pode ser o problema da vida dela. Então, na empatia, eu vou diminuir um pouco esse volume interior, né, do meu barulho, aquilo que é meu, e o foco vai estar totalmente na outra pessoa. Eu tenho curiosidade, nós chamamos na CNV curiosidade empática. Eu tenho curiosidade para saber qual é o ponto de vista dessa pessoa com relação à situação. O que é que ela está sentindo? Quais são as necessidades dela? Será que ela já pensou num caminho aí, numa alternativa para solucionar o problema que é dela? Porque geralmente nós chegamos logo aconselhando, né? Solucionando o problema do outro, querendo solucionar, dizendo que o outro tem que fazer. E esse tem que a gente exclui na comunicação não violenta, ok? Porque traz essa ideia de obrigação e onde eu quero trazer para o outro um caminho que é meu. O outro não tem que ir nada.
Eu posso defender um ponto de vista, a outra pessoa pode pensar uma outra coisa sobre a própria vida, o próprio caminho. Então, na empatia, eu estou de verdade presente para o outro, com todo o meu ser. O meu corpo mostra isso para ela, né? Eu estou voltada para ela, sem dividir a atenção, por exemplo, com o celular. Então, nós ficamos com o celular aqui, dizendo assim, pode falar que eu estou escutando, tá? Eu estou aqui, mas eu estou escutando. E a gente não tem essa capacidade de prestar atenção 100% ao celular, ao que está acontecendo ali, e ao mesmo tempo à pessoa, né? Então, na empatia, eu me coloco totalmente ali, eu busco nutrir essa conexão com o outro, e o foco está no outro. E a escuta é um grande caminho para essa empatia. Nós chamamos de escuta empática. Lua, você vai falando e na minha mente vai passando muita coisa. Por exemplo, nós estamos vivendo essa era digital. Nunca se trouxe tantos problemas psicológicos e de nervos para a população, e a gente sabe que não tem como voltar, é daqui para frente. Então, quando você fala dessa autoempatia, dessa comunicação não violenta e ao mesmo tempo você fala de exercício, isso é muito importante, isso é muito necessário para todos os setores da vida profissional, para todas as situações da vida afetiva e para todas as situações da vida amigável. Por quê? Porque nós vivemos o profissional, nós vivemos o amigável e aquela coisa da afetividade que envolve família. E essa questão que você falou do celular, ela é muito importante. Porque, de repente, você está diante de uma situação que, se você não cuidar, quem está do outro lado não quer saber o que você está passando aqui desse lado, o que você está vivenciando aqui desse lado, quer resolver a questão. E, muitas vezes, se você não tiver, assim como você acabou de dar o exemplo, pode falar que eu estou te ouvindo, eu estou te ouvindo. Eu achei muito interessante porque, na verdade, você está tentando resolver uma situação e tentando dar atenção para aquela pessoa que tanto precisa. E, na verdade, você não está nem resolvendo uma coisa e nem outra. E, ao mesmo tempo, isso vira uma bola de neve que ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que o momento que o teu psicológico não aguenta mais. E aí você já está numa fase extremamente violenta da situação. Eu até acho que essa comunicação acaba se tornando violenta porque você não consegue lidar com as duas situações ao mesmo tempo. E aí eu pergunto para você, como lidar com estas situações diante de um mundo tão moderno, diante de situações que as pessoas falam de empatia e você disse tudo. Essa empatia, na prática, ela não está acontecendo. Tem dado para perceber que são raríssimas pessoas que conseguem realmente lidar com essa situação. E quando você fala de autoempatia, de comunicação não violenta, o que a gente percebe? Que quando uma pessoa consegue lidar com essa situação, parece que ela é vista como uma pessoa que está no mundo da lua. Você não está percebendo que o mundo é diferente, que as coisas estão acontecendo assim. Mas se você realmente não der essa sintonia, você não vai ter empatia e você vai realmente ter uma comunicação violenta em algum momento da tua vida. E aí você trouxe um painel aqui pra gente, mostrando algo, e eu queria que você pudesse nos explicar melhor, porque eu já estou extremamente curiosa. Imagina que nós estamos o tempo todo nos comunicando, não é? E viver é se relacionar. Então, imagina o quão importante é cuidar dessas relações. Sim. Eu faço treinamentos, por exemplo, em empresas, e nesses treinamentos, em grandes empresas por todo o Brasil, inclusive estou aqui no Piauí, por conta de um treinamento no Tribunal Regional do Trabalho, com policiais judiciais. E nesses treinamentos, nós olhamos não só para as relações profissionais, mas também para as emoções que envolvem questões pessoais. Sim. Porque somos um só. O que acontece em casa nos influencia e nós levamos também para o trabalho, não é? E essa autoempatia é o combustível, é o que me dá condições de praticar essa empatia para com o outro. Tá? Só antes de falar sobre isso, respondendo a tua pergunta, tua reflexão sobre como lidar quando eu tenho aqui algo para resolver no celular, que pode ser urgente, e ao mesmo tempo eu tenho alguém ali que não deixa presencialmente de ser urgente também, né? Urgente também, e para lidar.
comunicação. A gente não aprendeu ao longo da vida sobre lidar com situações de conflito, lidar com problemas de forma eficiente. E a comunicação não violenta traz um caminho prático para isso. Nesse exemplo, eu posso tanto falar com a pessoa no celular e dizer assim, olha, para mim é muito importante resolver isso aqui com você. E ao mesmo tempo eu estou com a pessoa aqui para fazer isso. Será que a gente conseguiria falar em 1 hora sobre isso? Ou posso falar com a pessoa e dizer assim, olha, eu estou com uma situação de trabalho aqui para resolver, em 2 minutos eu resolvo e quero te escutar completamente. Então, será que eu posso passar 2 minutinhos aqui e em seguida você me fala o que quer dizer? Que aí eu escuto 100%. Essa pessoa vai adorar escutar isso, porque você vai estar mostrando para ela que você está se importando com ela. E isso é gerar confiança na relação. Muito legal. Então, na verdade, é um exercício mesmo. Isso. Não é só falar que eu tenho empatia com o outro. Você tem que realmente se exercitar para vivenciar isso, porque às vezes você não sabe. Às vezes as pessoas estão recebendo esse novo, que não deixa de ser um novo na prática, porque a gente sabe que muitas pessoas, por mais que elas tenham conhecimento, por mais que elas tenham vivência, às vezes elas não estão praticando essa empatia, elas ouvem falar, mas não sabem como praticar. E quando você fala dessa forma, é tão simples e ao mesmo tempo, na mente das pessoas é tão difícil, né? De ter esse entendimento, se não for falado dessa forma. Isso. E na comunicação não violenta, o que é que nos ajuda nesse caminho? Primeiro, se eu não estiver bem comigo mesma, dificilmente eu consigo empatizar com a outra pessoa, tá? Então, qual é esse caminho da autoempatia? Eu sei o que está acontecendo comigo, eu saio dessa comunicação de julgamentos, seja com relação a mim, com relação a outras pessoas, esses rótulos que nós colocamos tanto, né, em nós mesmos e no outro, e nos comunicamos a partir de uma armadura de máscaras, do rótulo. Ah, ela é insensível, ela é desorganizada, ela é egoísta, e me comunico com a pessoa a partir do rótulo. E a CNV é um caminho prático, tá? Não é fantasioso, não é distante, é um caminho prático, ali racional, que me ajuda a me conectar com a minha própria humanidade e com a humanidade do outro, para além desses julgamentos. Então, na autoempatia, eu sei o que é que de fato está acontecendo, eu consigo identificar os meus sentimentos, o que eu estou sentindo de verdade. Eu amplio esse vocabulário de sentimentos. Qual é a minha necessidade aqui? Do que eu estou querendo cuidar? O que é mais importante para mim? São as necessidades humanas universais. Se eu descobrir tudo isso, o que é que eu quero fazer com isso agora? Qual é a escolha que eu faço? Para mim ou para o outro? Se eu tenho isso internamente, essa clareza interior, que é um dos pré-requisitos para praticarmos a comunicação não violenta, eu consigo me expressar com muito mais clareza para o outro. Então, o que é que nós vemos? Pessoas que têm um problema, vai falar sobre o problema com a outra pessoa e fica andando em círculos aí nesse conflito a partir das críticas, né, dos insultos, da fuga da autorresponsabilidade. Então, eu coloco a culpa na outra pessoa pelo que eu estou sentindo, né? Eu gritei por sua causa, você que me fez perder a cabeça. E, na verdade, na CNV nós praticamos a autorresponsabilidade. E se eu me autorresponsabilizo pelo que eu sinto, pelo que eu preciso, pelo que é importante para mim, pelo meu ponto de vista, eu consigo passar isso para o outro com mais respeito, com mais clareza, e não significa que eu estou concordando com a outra pessoa. Eu posso discordar completamente com outra pessoa e, mesmo assim, estabelecer um diálogo saudável com ela a partir da empatia. Muito bom. Porque quando você identifica esses pontos, se torna até mais leve. Isso. Se torna mais leve. Bom, eu quero entender. Vou mostrar para quem está em casa. Pronto. Então, o conflito ele é algo natural do ser humano, não é? A grande questão é como é que nós escolhemos lidar com esses conflitos. Nós temos, geralmente, o que é que a gente tem? Ali, o não vou ouvir, né? Não vou fugir dessa conversa, eu não quero saber mais. É um exemplo do que não é escuta empática, né? Eu saio do assunto, eu não quero lidar com ele. Que é o que a gente faz geralmente. Nós entramos no modo sobrevivência quando enxergamos uma situação como uma ameaça, não sei lidar com isso. Ou eu vou atacar outra pessoa, ou eu vou fugir dessa situação. E quando você foge, o problema fica maior. Exatamente. Então, fugir da situação, fugir das próprias emoções, inclusive,
Fingir que nada está acontecendo não vai resolver o problema, vai inflamar, não é? E em algum momento a gente vai, como você falou, explodir com alguém. Sim. Vai ser a gota d'água, não é? Então, ali eu que sei. Então, eu estou certa e você está errada. E na nossa conversa eu quero te convencer disso. E eu te escuto não para te compreender, mas para responder. E aqui eu estou na minha mente organizando cada argumento para contra-atacar. Olha só as palavras. Né? Eu estou aqui numa verdadeira guerra. E a CNV traz um caminho de ganha-ganha. Vamos conversar. Pensamos de forma diferente. Temos um problema aqui para resolver. Na empresa, por exemplo. Que tal a gente conversar sobre isso? Eu te escuto sobre o que você está enxergando, o que é que está acontecendo com você. E eu falo também o que é que está acontecendo comigo. Que tal juntas resolvermos a situação? Né? Chegarmos num caminho que fique bom aí para mim e para você. Só que nós perdemos muito tempo tentando provar que nós estamos certas e que a outra pessoa está errada. Deixamos de ouvir. E quando, diferente disso, escolhemos escutar o outro, nós podemos nos surpreender. Nós temos a oportunidade não só de empatizar com o outro, mas de ter muito mais informações sobre aquele problema, sobre aquele conflito. Então, a CNV é um caminho também de nutrirmos a nossa inteligência emocional e a nossa capacidade de resolver conflitos, né? Eu diria transformar conflitos de forma eficiente. Então, eu que sei, eu estou certa e você está errada, né? Temos aí o debate e a partir da forma, o debate é muito saudável sobre qualquer assunto. A grande questão é como nós nos comunicamos. A partir da imagem do inimigo, eu enxergo o outro como inimigo, como vilão, e eu sou a vítima, ou eu enxergo o outro como ser humano, com o seu ponto de vista, com o seu ponto de partida diferente do meu, e tenho curiosidade para compreender mais sobre esse ser humano, ao mesmo tempo que eu trago também a minha voz. Então, CNV não é sobre ser boazinha, ser bonzinho, deixar de expressar aquilo que é importante para a gente, de jeito nenhum. Pelo contrário, é sobre ter a coragem de ser quem nós somos, de comunicar a nossa verdade e fazer isso de forma não violenta, de forma a aumentar as chances até da outra pessoa compreender o que está vivo em mim e também estando aberta para compreender o que está vivo no outro, né? Então aqui, ó, você deveria. Tem duas afirmações que nós excluímos na CNV. Você deveria ter feito isso, ou eu deveria ter feito isso, ou você deve fazer isso. Você tem que seguir a comunicação não violenta. Traz uma ideia de obrigação. Então, na CNV, a gente troca, é um exercício simples e poderoso. Eu troco o eu tenho que pelo eu escolho. Porque, no final das contas, você é autorresponsável por suas ações e você escolhe fazer cada uma das ações do seu dia, sejam elas quais forem. Então, Luana, eu tenho que ir para a academia. Eu não gosto, realmente é uma obrigação. Não, você escolhe ir para a academia, mesmo sem gostar de fazer musculação, para atender a sua necessidade de saúde, de movimento, de beleza. Muito interessante. Não é? Muito então a gente bom. troca o tenho que por eu escolho. Então, gente, até chegar a essa resolução do conflito, quando eu caminho por essa comunicação que traz de forma sutil uma violência e que a gente nem enxerga como violência no dia a dia, não é? A gente vai andar, ó, em círculos, vai caminhar por tantos lugares, nos afastando dessa resolução. E é muito tempo perdido que você poderia ter ganho e ter vivenciado toda essa verdadeira empatia, né? Exatamente. Então, eu tenho um conflito, ele vai acontecer de uma forma ou de outra, porque é natural das relações humanas. Eu posso escolher seguir pela empatia, né? Aí eu vou reconhecer as minhas emoções, tenho curiosidade para saber o que a outra pessoa está sentindo também. Ganho clareza nesse diálogo, nessa relação. Olha, um diálogo de qualidade, eu consigo fazer isso na prática, experimentar um diálogo de qualidade. Uma conversa com começo, meio e fim. E eu convido aqui a reflexão. Quando foi que nós tivemos uma conversa no trabalho, em casa, com nossos filhos, com começo, meio e fim? O que é começo, meio e fim? Começo, o que é que está acontecendo? Qual é o problema? O meio, como é que cada um está sentindo a partir disso? E o fim, que combinado nós fazemos para seguir daqui para frente? Um combinado que é um pedido específico. O que eu quero, quando eu quero, de que maneira, o que você quer, para quando, de que maneira. Está combinando, não está?
Vamos chegar no combinado aqui que fique bom para mim e para você. Lua Melo, foi muito bom ouvir você. Acredito que muita gente também esteja ouvindo nesse exato momento e tirando proveito de toda essa situação. E aí eu venho com uma pergunta para a gente encerrar essa conversa, que eu ficaria o dia todo com você aqui de boa, mas assim, quando a palavra eu e você, o você não quer entrar nessa mesma clareza, nesse mesmo diálogo, nessa empatia, nesse reconhecimento. Como eu posso me posicionar ao ponto de dizer, pelo menos eu fiz a minha parte para, de uma certa forma, solucionar algo que não estava dando certo? Como reagir diante de toda essa situação se o outro lado não quer saber? Não quer saber dessa história, dessa empatia, dessa história, desse diálogo, dessa conversa saudável? Como se comportar? Eu gostei muito da tua pergunta, porque essa é uma questão aí, uma dúvida de quem começa a aprender sobre comunicação não violenta. Comunicação não violenta é só para pessoas calmas e que já praticam a CNV? Então, eu só consigo praticar a CNV com quem já está nesse caminho? Não. Eu consigo fazer isso a partir da empatia. É a partir da empatia que, se eu já conheço esse caminho e a outra pessoa está lá, falando, né, trazendo julgamentos na sua fala, falando como bem entende, num tom de voz ali mais alto e tal, e eu posso estar na minha empatia ali, praticando essa escuta, tentando compreender o que é que está por trás desse tom de voz mais alto, o que é que está por trás deste julgamento que essa pessoa trouxe, quais são os sentimentos e as necessidades dela por trás disso. Então, primeiro, escutar completamente essa pessoa. Segundo, dicas práticas aqui. Retorna para essa pessoa o que você compreendeu da fala dela. Sentimentos, necessidades, um resumo do que você compreendeu. Nesse momento, essa pessoa vai dizer assim, nossa, ela de fato está aqui compreendendo intelectualmente o que é que está acontecendo comigo. Segundo nível de conexão, essa pessoa realmente está se importando comigo. Ela realmente está aqui presente e interessada em saber o que está acontecendo comigo. Nesse momento, provavelmente, essa pessoa, se ela tiver abertura para esse diálogo, ela vai demonstrar sinais de que foi atendida a necessidade dela de empatia. Vai relaxar os ombros, vai desacelerar, né, a fala e vai tender a me escutar mais, inclusive depois. Muito bom, é bom ouvir tudo isso, maravilhoso. Foi muito bom começar a segunda-feira conversando com você dessa forma. Seja sempre bem-vinda ao nosso estado do Piauí. Espero que você volte mais vezes. E já sabe que tem um bom dia aqui para fazer parte aqui do nosso programa. Muito obrigada. Viu? Foi um prazer. E quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Bom, tem o meu Instagram, onde eu compartilho conteúdo sobre comunicação não violenta, @luamelocnv. Pronto, a gente tem que ter a Lua Melo mais vezes aqui como essa mentora e especialista aí em comunicação não violenta, para que a gente venha trabalhar melhor ainda a mente dos nossos empresários, né, nossos colaboradores, né, as famílias, para que a gente venha realmente ter uma nova geração mais saudável, né, mentalmente, porque a gente tem ouvido tanto falar sobre esse assunto e a gente precisa muito ver essa prática e exercitar. A gente já começou aqui com ela, né? Isso é muito bom. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Foi um Seja prazer. sempre bem-vindo ao nosso programa. Que bom, né, gente? Começar a segunda-feira dessa forma.